de João, capítulo 2, versículo do 1 até o versículo 12, fala sobre a transformação da água em vinho que Jesus Cristo fez em pleno casamento em Caná da Galileia. A gente, quando medita nesse texto, a gente vê que esse casal de jovens, foram muito sábios em suas decisões, em sua decisão. Fizeram um casamento, prepararam a festa toda para esse dia tão esperado. A gente vê um casal de jovens, quando a gente lê esse texto, a gente medita. E antecipadamente, na lista dos convidados, eles colocaram a pessoa mais importante que deveria estar ali naquele casamento. A mãe de Jesus, o Senhor Jesus e os seus discípulos. Eles não deixaram de fora o povo de Deus, nem a mãe de Jesus, nem os discípulos e nem o Senhor Jesus Cristo. Dá a entender que ele colocou Jesus com o seu povo como o primeiro da lista do casamento, né? E a gente vê aqui a sabedoria de um casal de jovem, né? Em colocar Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar no seu relacionamento, no seu namoro, no seu noivado, no relacionamento a dois. A importância de convidar Jesus como o primeiro, trazer Jesus como o primeiro convidado da festa, como o primeiro no começo do seu relacionamento. E o versículo deixa bem claro: e convidou Jesus, a mãe de Jesus e os seus discípulos como convidado de honra, que não poderia ficar de fora de jeito nenhum dessa festa maravilhosa, dessa festa abençoada que é a festa do casamento. E em um dado momento acabou o vinho, não tinha mais vinho, acabou o vinho, acabou o que mantinha ali a festa, o vinho, que era um dos principais elementos ali do casamento, não é? Mas aí a mãe de Jesus conhecia o seu filho Jesus. A mãe de Jesus, ela se mostra aqui muito experiente. Ela viu o movimento da cozinha, ela viu a preocupação do noivo, da noiva, porque tinha acabado o vinho e tinha que recepcionar o mestre-sala, que significa o mestre da cerimônia, e dá a entender que havia uma preocupação grande ali dos noivos com a recepção, com o mantimento da recepção que tinha acabado, que era o vinho. A mãe de Jesus, vendo aquele movimento todo, aquela preocupação, foi até o seu filho Jesus, porque ela bem conhecia Jesus, porque o anjo disse que o que seria gerado nela era do Espírito Santo, não era uma pessoa qualquer, era divina. Foi a Jesus e disse: Jesus, o vinho acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Ela foi a pessoa certa, ela viu o problema e foi atrás da solução. E foi comunicar para Jesus que o vinho tinha acabado. Jesus olha para sua mãe e diz: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, não é chegado o meu momento, não é chegado o meu tempo. E aí a preocupação daquela mãe, de Maria, que foi convidada ali, não é? Mas Jesus disse que tinha o momento certo dele agir. E Maria, entendendo
E Jesus, ele sabe a hora certa de agir, chamou os trabalhadores lá da festa do casamento e disse para eles: faça tudo o que ele disser. Porque um dos segredos de Jesus abençoar o relacionamento, um dos segredos de Jesus abençoar o casamento de um jovem, o namoro, o noivado, a vida a dois, é fazer tudo o que Jesus disser. O Senhor Jesus Cristo, ele está pronto para abençoar o casamento. Agora, ele só vai abençoar se estiver disposto a fazer o que ele disser. Então, aqueles homens se prontificaram em ouvir a Deus, em ouvir ao Senhor Jesus Cristo, e Jesus disse: enchei-vos as talhas de água. E a Bíblia diz, no capítulo 2 de João, que eles encheram as talhas de água. Se Jesus disse que era para encher, não era para botar pela metade, nem menos da metade, não. Tem que fazer do jeito que Jesus mandou. E foi o que eles fizeram, do jeito que Jesus disse. Encheu as talhas. Nesse exato momento, meus irmãos, eu imagino o noivo preocupado, em outro departamento lá, preocupado, que não tinha vinho, que tinha acabado o mantimento da recepção. Eu imagino o noivo e a noiva preocupado com o mestre-sala, com o mestre da cerimônia que estava ali, que eles queriam dar uma boa recepção para o mestre-sala, e eles estavam muito preocupados como era que ia fazer isso, já que tinha acabado o vinho. Mas, queridos irmãos, moça, rapaz, você que me escuta nesse exato momento, quando o jovem, a moça e o rapaz se importa em colocar Jesus no namoro, em convidar Jesus para o seu noivado, em convidar Jesus para guiar o relacionamento, no começo do relacionamento, na hora da necessidade, Jesus vai se preocupar com você e vai agir. Aqueles que honram Jesus no começo do casamento, no meio do casamento, quando tiver dificuldades e problemas, Jesus também vai honrar você. E eu imagino os noivos ali preocupados com o mestre-sala, como era que eles iam recepcionar o mestre-sala, e Jesus em outro lugar, contemplando tudo. Glória a Deus. E agora chegou a hora de Jesus recompensar a honra que fizeram a ele, convidando ele como o primeiro da lista, convidando ele para dentro do relacionamento, convidando ele para fazer parte dessa festa abençoada. Então Jesus agora resolveu também honrar, assim como o casal honraram ele. Jesus disse: agora chegou a minha hora de honrá-los, de honrar vocês também, porque vocês me honraram. E Jesus mandou encher aquelas talhas de água, e os trabalhadores lá encheram as talhas de água. E aí Jesus disse: agora encha o recipiente e leve para o mestre-sala. Irmãos, há uma coisa interessante aqui. Jesus estava tão preocupado em resolver o problema dos noivos que ele não mandou levar para os noivos e a noiva o vinho que ele tinha transformado, a água que ele tinha transformado em vinho. Jesus mandou para onde eles estavam preocupados. Eu acredito que eles estavam preocupados na recepção do mestre-sala. Então, eram os noivos preocupados de um lado e Jesus preocupado em resolver o problema do outro. Disse: encha o recipiente e agora leve para o mestre-sala. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele levou para o mestre-sala aquele vinho. E quando o mestre-sala chegou, pode-se imaginar também que ele percebia que não tinha mantimento ali para o casamento, e ele fica admirado daquele vinho chegar.
e alguém chega com a taça lá, ou seja, um recipiente, e dá para o mestre Sala. E quando o mestre Sala toma, que é o mestre da cerimônia, aquele vinho, ele disse, é como que ele tivesse assim, tão brincando comigo. Eu aqui percebendo que tinha acabado o vinho, e agora me parece que tinha vinho escondido aí por debaixo das prateleiras. Nas grandes cerimônias, nas cerimônias de casamento, se coloca o melhor vinho primeiro e depois vem o inferior. Mas pelo jeito eles guardaram o melhor vinho para o final. E agora o mestre Sala chama o noivo. O noivo que eu acredito que estava preocupado. O noivo que eu acredito que ele estava com a mão na cabeça por como era que ele ia resolver esse problema. E o mestre Sala diz, tu guardaste o melhor vinho. Sendo assim, para o final, tu guardaste. E eu imagino agora o noivo abismado, sem entender como é que pode ser aquilo, que ele estava preocupado com a recepção do casamento. E de repente o mestre Sala chega elogiando. Talvez o noivo estava pensando que ia levar um carão do mestre Sala, uma reclamação do mestre Sala. Mas foi ao contrário, ele recebeu um elogio do mestre Sala. Glória seja dado o nome do Senhor. E aquele noivo, irmão, e aquele noivo e aquela noiva que ia casar naquele dia, eles foram honrados por Jesus, porque eles colocaram Jesus em primeiro lugar da lista do casamento. Eles colocaram Jesus em primeiro lugar no relacionamento, no namoro, no noivado, se existia dessa forma naquele momento. Eles sempre dá a entender nessa passagem que eles sempre se preocuparam em colocar a mãe de Jesus, a família de Jesus, os discípulos de Jesus em primeiro lugar no seu relacionamento. É honrar o povo de Deus, honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando isso acontece, irmão, no começo do relacionamento, quando for lá no meio do casamento, na hora da dificuldade, na hora dos problemas, o Senhor Jesus Cristo vai honrar também você, vai honrar também o noivo. E foi o que aconteceu. Jesus honrou aquele noivo por eles terem honrado no começo do seu relacionamento. E assim terminando esta reflexão, os noivos do casamento honraram Jesus em primeiro lugar. E o texto termina Jesus honrando eles. Jesus poderia se apresentar na festa e dizer, fui eu que fiz, mas não, Jesus deu todas as honras ao noivo que honrou a ele. Então o mestre Sala se voltou para o noivo e disse, tu, homem, tu guardasse o vinho para o final. O mestre Sala pensando que era ele, mas não, era a honra que Jesus estava dando ao noivo, ao casal, por eles terem honrado lá no começo. Então, na hora da dificuldade, Jesus honra também quem honrou a ele. Então, o texto termina dizendo que assim Jesus começou, fez o primeiro milagre, o primeiro sinal em uma festa de casamento, onde os noivos honraram a ele. E por que numa festa de casamento Jesus fez o primeiro sinal e o primeiro milagre? Por que numa festa de casamento? Porque para Deus deve durar para a vida toda. E como deve durar para a vida toda o casamento, os sinais e as maravilhas de Jesus também é para uma vida toda. Ou seja, para concluir, Jesus honra quem honra ele. Amém? Que Deus vos abençoe.